E aí pessoal, tudo bem? Então nessa aula a gente vai falar um pouquinho sobre as leis de Newton, né, as três leis de Newton, para depois na próxima aula falar um pouco sobre as aplicações das leis de Newton. Então, para iniciar o estudo das três leis de Newton, a gente precisa entender a ideia de força, né? Algumas forças. Então aqui nessa figura eu exemplifiquei algumas forças, né? No caso, nessa figura aqui, nessas três figuras, nós temos a força normal, né, que é uma força de reação da superfície devido a uma força externa, né, exercida, no caso a força peso aqui nesse caso, né, então nós temos que esse objeto ele tem um peso P, certo? Apontando aqui perpendicularmente para baixo, e uma força de reação, né, perpendicular à superfície é a força de reação normal, né? Aqui eu devo estar exercendo uma força sobre esse bloco, certo? Uma força F, e a superfície, né, está reagindo com uma força perpendicular a ela, né, a reação normal. E aqui nessa rampa, né, esse objeto ele tem uma força peso, né, apontando para baixo, e perpendicular à superfície, né, que tem uma inclinação, nós temos a normal. Né? Esse peso aqui a gente vai poder decompor em seus componentes, né, PY, né, e PX. E se nenhuma outra força estiver atuando sobre o bloco, a força normal é uma reação da componente do peso na direção Y. Outras forças, né? Nós temos a força de atrito, né? Aqui no caso uma força de atrito cinética, né? Essa estante está em movimento, mas tem a força de atrito estática também, quando a estante está em repouso. Né? Outras forças, por exemplo, eu tenho uma força F aqui, que é a força com que essa pessoa está agindo sobre esse bloco, então é uma força de empurrando, né? Uma força F. Nós temos aqui a normal, o peso, né? E a força de atrito. Aqui nesse caso nós temos um exemplo de força de tração, né? Esse bloco, ele está sendo tracionado por uma corda, né? Com um ângulo em relação à horizontal, né? A direção de deslocamento. Então essa tração ela vai ter componentes, né? A tração na direção X é aquela que vai realizar trabalho, né? Vai fazer com que esse bloco se mova. E vai ter a componente na direção Y, que ela vai compensar o peso, né, reduzindo a reação normal da superfície sobre o bloco. Então depois a gente vai ver a fundo todas essas forças, mas uma ideia sobre forças de interação a gente está apresentando aqui. Outra questão é a superposição de forças. Né? Por exemplo, eu tenho aqui duas cargas, né, positivas, né, elas se repelem, então eu tenho a força de interação entre essa carga e essa carga, eu chamo de F1, que é essa representada aqui. A força de interação entre esta carga e esta, eu chamo de F2. Né? E a resultante, quando eu somo essas duas forças, F1 menos F2, eu vou ter aqui uma força resultante. Né? A força resultante é a soma dos dois vetores, forças F1 e F2. Nós podemos, para somar essa força, trabalhar com as componentes. Né? Então, por exemplo, as componentes aqui na direção X, né, F2x e a componente F1x, né, se F1 for igual a F2, elas se cancelam, e a componente Y, né, que está aqui, F1y e F2y, elas se somam. Então, você tem que a soma dessas duas forças vai dar uma resultante na direção Y. E aqui, né, forças, né, uma força F1 de 60 newtons, uma força F3 de 80 newtons e uma força F2 de 30 newtons. Né? Para trabalhar com essas forças, eu posso, por exemplo, decompô-las. Né? Por exemplo, essa força F1, eu posso decompor ela em sua componente na direção Y, certo? F1y, e a sua componente na direção X, né? F1x. A força F2 eu posso fazer a mesma coisa, né? Aqui F2y e F2x. E a F3 só tem componente na direção X. E aí eu somo as componentes, né? A componente Y com componente Y, X com X, e aí eu tenho um vetor resultante, né? Uma força resultante entre elas. Então, né, vamos fazer um exemplo. 3 lutadores profissionais estão lutando pelo cinturão, né, de campeão. Olhando de cima,
eles aplicam 3 forças horizontais sobre o cinturão, conforme indicado na figura. Né? A figura é essa daqui. Ó. A figura está no nosso livro texto, tá? Vocês podem consultar lá. A figura é essa. Os módulos das 3 forças são F1, 250 newtons, F2, 50 newtons e F3, 120 newtons. Ache os componentes x e y da força resultante. Então vamos achar as componentes x e y. A força F1 é essa aqui, né? Então F1. E eu posso calcular a força F1 na direção x. Tá certo? Então F1 na direção x, ela está apontando na direção negativa, então isso aqui é menos, tá? A força F1 vezes o cosseno de 53 graus. Tá joia? A força F1y vai ser igual a F1 vezes o seno de 53 graus. Tá? Lembrando que a F1 vale 250, então isso aqui é menos 250 vezes 50 newtons vezes o cosseno de 53 graus. E essa daqui é 250 vezes o seno de 53 graus. Então eu posso resolver isso aqui. Deixa eu pegar uma calculadora. Cosseno de 53 vai dar 0,6 vezes 250. Dá 150, aproximadamente 150. Então, menos 150 newtons. E este aqui, seno de 53, vai dar 0,79 vezes 250, dá 200 aproximadamente. 200 newtons. Vamos lá. A força F2, ela só tem componente na direção x positiva. Então, F2x, né? Isso vai ser igual a 50 newtons. E a força F3 só tem componente na direção y negativa. Então, é menos 120 newtons. Certo? Agora, a força resultante, né? Basta eu somar as componentes x com a componente x. Então, quem que é x? X é esse. Deixa eu pegar uma outra caneta. A caneta azul. Então, o x é esse cara aqui. E esse cara aqui. Então, eu tenho menos 150. Com mais 50, eu tenho menos 100. Então, esse aqui já é um vetor. Então, menos 100 newtons na direção I. Né? E quem que é y? Eu tenho esse cara aqui e esse cara aqui. Então, 200 com menos 120 vai dar mais 80. Então, mais 80 newtons na direção J. Então, esse é o vetor resultante. Então, acha as componentes x e y da força resultante, a gente já achou. Determine o módulo. O módulo, né, da força resultante vai ser raiz quadrada, né, do quadrado do primeiro. Então, 100 ao quadrado. Né, o negativo vai desaparecer porque o quadrado de menos vai dar mais. 80 ao quadrado, isso dado em newtons. Então, isso aqui vai ser igual a 100 ao quadrado mais 80 ao quadrado. Raiz quadrada dá 128. O módulo é 128 newtons. E ele quer também o ângulo, né? O ângulo vai ser igual ao arco tangente, né, da componente y da força sobre a componente x da força. Então, o ângulo vai ser o arco tangente, né, da componente y, 80 newtons sobre menos 100 newtons. Então, newton corta com newton, aqui fica dimensional. Então, 80 dividido por menos 100 vai dar menos 0,8. E aí eu vou tirar o arco tangente disso. Dá menos
38,7 graus. Como é que vai ficar esse ângulo aqui? Então, tem um vetor com menos 100. E outro aqui, né? E aí o ângulo aqui, ele vai pegar do x negativo, ele vai rodar no sentido anti-horário. Desculpa, horário, né? Certo. Então, dando sequência, a gente entra na primeira lei de Newton. O que fala a primeira lei de Newton? A primeira lei de Newton fala basicamente isso aqui, ó. Quando você tem um corpo, né, então você tem um corpo aqui em movimento, um corpo, né, em movimento ou parado, né, e nele tem forças normal, peso, sei lá, tem uma tração aqui, tem uma força de atrito aqui, né? Quando a resultante dessas forças, né, ela é igual a zero, esse corpo ele vai continuar no seu estado original, né? Se ele estiver parado, ele vai estar parado com velocidade igual a zero. Se ele estiver se movendo com velocidade, ele vai estar com velocidade constante, né? Velocidade igual a constante. Então, um exemplo que a gente pode pensar, aproximado, né? Quando você está dentro de um ônibus, né, em movimento com velocidade, e o ônibus freia bruscamente. O seu corpo tende, né, a se manter em movimento com velocidade constante, né? E essa propriedade, ela recebe o nome de inércia, né? Ela é denominada inércia, né? Aqui eu dei um exemplo com várias forças, mas pode estar nenhuma força atuando sobre o corpo também. Você pode estar no espaço, sem nenhuma força atuando sobre o seu corpo. Se você está com velocidade, você vai seguir com velocidade constante. Se você está em repouso, você vai estar em repouso constantemente. A segunda lei de Newton já é um caso mais geral, né? A segunda lei de Newton fala o seguinte, que a resultante das forças, né, é diretamente proporcional à aceleração, certo? Então, se existe força, existe aceleração. E aí a velocidade já não é mais constante, né? Então, a velocidade é função do tempo. E a constante de proporcionalidade entre essas duas grandezas é chamada massa inercial. Então, se a gente colocar aqui a constante de proporcionalidade, isso aqui vai ser a massa inicial, né, vezes a aceleração. Então, essa é a segunda lei de Newton, né? É um caso mais geral, né? Se você pegar num caso particular dessa segunda lei de Newton, quando a aceleração é igual a zero, nós retornamos para a primeira lei de Newton, que é um caso particular da segunda. Essa força e aceleração, elas possuem a mesma direção e sentido, né, sempre. Então, por exemplo, eu jogo uma pedra para cima, né, eu jogo um objeto para cima. Esse objeto está subindo com velocidade que está diminuindo com o tempo, né, devido à aceleração da gravidade, né? Então, quer dizer que a força que está gerando, né, essa aceleração é a força peso, né, que é massa vezes a aceleração da gravidade. Então, a força peso, ela tem a mesma direção e sentido da aceleração da gravidade. Dando sequência, vamos fazer um exemplo, né? Um trabalhador aplica uma força horizontal constante, né, de módulo igual a 20 newtons. Então, nós temos uma força, né, cujo módulo é igual a 20 newtons, certo? Sobre uma caixa de massa, né, a massa da caixa, igual a 40 quilogramas, que está em repouso sobre uma superfície horizontal, com atrito desprezível. Qual é a aceleração da caixa? Então, nós temos aqui, ao longo da horizontal, né, uma caixa, tá certo? Então, a caixa está aqui. Não existe atrito entre a caixa e a superfície, né? Então nós temos aqui a força peso apontando para baixo, a superfície está reagindo com uma reação normal,
certo? Existe uma força F sendo aplicada, essa força é horizontal, né? Então ela não tem um ângulo com relação horizontal. Então nós aplicamos na direção Y, quais forças que a gente tem? Nós temos resultante das forças, aqui não é mais vetor, porque eu vou usar componente na direção Y, isso é massa vezes aceleração na direção Y, né? Só que o nosso bloco ele não tem aceleração na direção Y, ele está em repouso. Então isso aqui é igual a zero, certo? Então tem resultante das forças. Vou escolher um sistema de coordenadas em que tudo que está para cima é positivo, tudo que está da esquerda para a direita é positivo. Então eu tenho que, para cima, a normal, positiva, o módulo da normal, né, menos o módulo do peso, isso aqui é igual a zero, então eu tiro que o módulo da normal é igual ao módulo do peso, né? Já na direção x, né, eu tenho que a resultante das forças na direção x é igual a massa vezes a aceleração na direção x. Quais forças que eu tenho atuando na direção x? Apenas a força F, né? Isso é massa vezes a aceleração na direção x. Essa força ela tem um valor de 20 newtons, né? Isso é massa, que são 40 quilogramas, vezes a aceleração na direção x. Então eu tenho que a aceleração na direção x vai ser igual a 20 newtons. Newton é quilograma metro por segundo ao quadrado, né? Dividido por 40 quilogramas. Posso cortar quilograma com quilograma. 20 dividido por 40 vai dar meio. Então a aceleração na direção x vai ser igual a meio metro por segundo ao quadrado. Então essa é a solução. Outro exemplo, né? Uma garçonete empurra uma garrafa de ketchup, né, de massa igual a 0,45 kg, então massa igual a 0,45 kg, ao longo de um balcão liso e horizontal. Quando a garrafa deixa a sua mão, ela possui velocidade de 2,8 metros por segundo. Velocidade igual a 2,8 metros por segundo, que depois diminui por causa do atrito horizontal constante exercido pela superfície superior do balcão. A garrafa percorre a distância de 1 metro. Então o deslocamento ΔX vai ser igual a 1,0 metros. Até parar. Determine o módulo, a direção e o sentido da força de atrito que atua sobre a garrafa. Então nós temos aqui a garrafa, a superfície horizontal, a garrafa, certo? Ela aplicou uma força inicial, essa garrafa deslocou 1 metro. Um ΔX aqui igual a 1 metro. Existe sobre ela, né, uma força de atrito, como o problema falou. Existe sobre ela também a força peso e a força de reação da superfície normal. Certo? Então, na direção x, não, desculpa, na direção y, o que eu tenho? Resultante das forças na direção y igual a massa vezes a aceleração na direção y, mas essa garrafa ela não está subindo nem descendo, ela não está voando. Aceleração igual a zero. Quais forças que eu tenho? Normal. Vou escolher um sistema de coordenadas, né? Positivo para cima e positivo da esquerda para a direita. Então x e y. Então tem normal positivo. Isso vai ser menos o peso negativo. Isso vai ser igual a zero. Então normal vai ser, o módulo da normal vai ser igual ao módulo do peso. Beleza.
Já na direção x, o que eu tenho? O resultante das forças na direção y, da direção x vai ser igual a massa vezes a aceleração na direção x. Quais forças que eu tenho? Essa força de atrito, né? Isso vai ser a massa, 0,45 kg, vezes a aceleração na direção x. Mas eu não tenho essa aceleração na direção x. Então vamos parar aqui por enquanto, depois a gente volta aqui. Vamos achar essa aceleração. Ele fala que ela sai com uma velocidade inicial de 2,8 metros por segundo, desloca 1 metro e para, né? Então eu posso usar essa equação aqui, ó. Velocidade na direção x ao quadrado vai ser a velocidade inicial na direção x ao quadrado mais 2 vezes a aceleração na direção x vezes o deslocamento. Essa velocidade aqui é final, ele vai parar, é zero, vai ser a velocidade inicial, que é 2,8 ao quadrado. Eu vou omitir a unidade, né, mas aí a aceleração vai ser dada em metros por segundo ao quadrado. Mais 2 vezes a aceleração na direção x vezes 1 metro. Então, a aceleração na direção x vai ser igual a menos, deixa eu pegar a calculadora, 2,8 elevado ao quadrado, dividido por 2 vezes 1, que dá 1, dividido por... Não, desculpa, 2 vezes 1, que dá 2, por 2, dá 3,92 metros por segundo ao quadrado. Beleza. Agora que eu tenho a aceleração, né, eu vou usar ela aqui. Então, vezes menos 3,92 metros por segundo ao quadrado. Beleza, então a força de atrito vai ser igual a menos, né, 0,45 vezes 3,92. Dá 1,76, menos 1,76 quilograma metro segundo quadrado, que é Newton. Então, quer dizer, ele quer a direção e o sentido. A direção é na direção x, tá certo? Então, esse vetor, né, força de atrito, ele está no sentido negativo, né, na direção x, né, ao longo da direção x. Então, essa é a solução. Dando sequência, vamos falar um pouquinho sobre a força-peso, eu já até comentei, né? Então, qualquer objeto, né, que está sob a ação de uma força gravitacional, ele tem a força-peso, né? Então, dado um objeto, né, esse objeto tem massa, então atua sobre ele uma força, apontando sempre para baixo, né, na direção para baixo, que é chamada força-peso. Essa força-peso, ela provoca sobre o corpo uma aceleração que é chamada aceleração da gravidade. Tá certo? E aqui, né, no nosso curso, nós vamos adotar, né, o módulo da aceleração da gravidade igual a 9,8 metros por segundo ao quadrado. Tá joia? Então, essa é uma força, né, que é a força-peso. Vamos falar um pouquinho da terceira lei de Newton, que é a paração e reação. Que é o seguinte, né? Dado aqui dois corpos, né, um corpo A e um corpo B, se o corpo A exerce uma força sobre o corpo B, uma força FAB, né, a terceira lei de Newton nos fala que esse corpo B ele vai reagir com uma força, né, de mesmo módulo, direção e sentido contrário, chama FBA. Então, né, eu tenho que a FAB ela é igual ao negativo da FBA, né? As duas forças, né, o paração e reação, têm o mesmo módulo, né, direção, mas o sentido contrário, certo? Então, para qualquer força, por exemplo, se você empurra uma parede com uma força de 10 newtons, a parede vai reagir, né,
com uma força, a força normal, né, igual a 10 newton, né, com a mesma direção, módulo e sentido contrário. Então essa é a terceira lei de Newton, né? Uma característica importante é que essas duas forças, né, atuam em corpos diferentes, né? Então o problema clássico é o seguinte: eu tenho uma carroça, né? Tem uma carroça e tem um carro. Certo? O carro puxando essa carroça. Certo? Então, finge que isso aqui é o carro. Se o carro puxa a carroça, né, com uma força F do carro sobre a carroça, né, e a carroça puxa o carro com uma força do carro sobre a carroça, F', né, e as duas têm mesmo módulo, direção e sentido contrário, como que o carro anda, né? Se o carro está puxando, a carroça com a mesma força. As duas forças poderiam se cancelar, né, e não tem movimento. Só que você tem esse detalhe, né? Essas duas forças atuam em corpos diferentes, né? Então, existe essa força aqui no carro, mas existem outras forças, né? Tem a força do atrito do pneu com o solo, tem a força de tração do motor, né? E a carroça, né, tem a força de atrito com o solo. Então, é um para ação e reação, mas essa não é a única força que atua sobre o corpo, né? Então, são forças que atuam em corpos diferentes, tá joia? Então, por isso você tem o movimento. Pessoal, então é isso que eu tinha para essa aula, né? Eu agradeço a vocês e até a próxima aula.